Olá pessoal, aqui é a professora Lidiane e hoje eu vou gravar essa videoaula para vocês para falar um pouquinho mais sobre o módulo 16, Natureza Corpuscular da Matéria, Componentes do Átomo. Então, a estrutura atômica da matéria. O átomo ele é divisível, ele possui 3 partículas, chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo, o núcleo do átomo ele é constituído por partículas positivas, chamadas de prótons, e nêutrons, que não possuem carga elétrica. Ao redor do núcleo, em uma área chamada eletrosfera, tem os elétrons, que ficam em constante movimento aí em torno do núcleo. Então, essas 3 partículas aí que nós acabamos de falar, são chamadas de partículas fundamentais. E ao longo aí de toda a história da ciência, essas partículas fundamentais elas foram sendo descobertas. A primeira a ser descoberta foi o elétron, por J.J. Thomson, em 1897, que ao analisar o fenômeno que ocorre em um tubo semelhante ao de uma lâmpada fluorescente. Thomson ele propôs um modelo atômico, chamado modelo, também conhecido como modelo atômico pudim de passas, em que ele supunha que os elétrons de carga elétrica negativa estavam submergidos, mergulhados em uma massa gelatinosa. Essa massa gelatinosa ela tinha carga elétrica positiva. Mais para frente, Rutherford ele descobriu o núcleo atômico. Rutherford também propôs um modelo atômico, chamado de modelo atômico planetário, em que o núcleo estava no centro do átomo e ao redor, girando como pequenos planetas, estavam os elétrons. Em 1819, houve a identificação do próton por Rutherford, e sua existência já tinha sido postulada em 1911, lá na descoberta do núcleo atômico. Em 1931, James Chadwick ele conseguiu comprovar a existência de partículas sem carga elétrica no núcleo atômico de Rutherford, que ele colocou o nome de nêutron, ok? Então, aí, massas das partículas fundamentais. A massa do próton e a massa do nêutron, elas são aproximadamente iguais. A massa do próton é 1840 vezes maior que o do elétron. Então, em termos de massa, o que mais importa no átomo é o seu núcleo, porque ele contém as partículas mais pesadas, que são os prótons e os nêutrons. Para designar indiferentemente essas duas partículas, existe uma termologia chamada de núcleon, ok? Dimensões do átomo e do núcleo. Vamos falar em termos comparativos para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é a dimensão do átomo. Vamos supor aí que o átomo ele tem a dimensão mais ou menos do estado do Morumbi. O estado do Morumbi é toda a dimensão do átomo e o núcleo seria comparado aí em termos de tamanho, do tamanho de uma azeitona. Para vocês terem a dimensão do átomo inteiro é do tamanho do estado do Morumbi, enquanto o seu núcleo, que concentra as partículas mais pesadas, são do tamanho de uma azeitona. Ok? Relação entre o número de prótons e de elétrons. Para que um átomo ele seja considerado eletricamente neutro, ele precisa ter o mesmo número de prótons, carga elétrica positiva, e o mesmo número de elétrons, que são as partículas negativas. Então, o átomo ele é considerado eletricamente neutro quando ele possui o mesmo número de carga elétrica positiva e negativa. O número de prótons e o número de nêutrons podem ser iguais ou podem ser diferentes. Então, aí, carga elétrica das partículas fundamentais. Como as cargas elétricas elas são muito pequenas, criou-se uma escala relativa no valor de uma unidade elementar de carga elétrica. Vamos pegar aí, por exemplo, o lítio como um átomo eletricamente isolado. Como as partículas elas são numericamente iguais, nós vamos designar o próton e o elétron são representados pela letra E, em que o elétron é representado por E- e o próton por mais I. E aí nós temos o átomo do lítio, em que no seu núcleo ele possui 3 prótons de carga elétrica positiva e na eletrosfera 3 elétrons. Então, cargas elétricas com mesmo número de partículas, elas se anulam.
Então, o mesmo número de carga elétrica positiva, o mesmo número de carga elétrica negativa se anulam, e ele é considerado um elemento químico eletricamente isolado, ok? Número atômico e número de massa. O número atômico é representado pela letra Z, em que é o número de prótons existente no seu núcleo. Atualmente, o número atômico ele é representado aí, ele é colocado abaixo da simbologia do elemento químico. Para nós representarmos o número atômico, ele sempre vai ficar nessa posição aqui, que eu coloquei para vocês em destaque. Número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do núcleo desse átomo. Então, nós temos uma fórmula aí em que A é igual a N, número de nêutrons, mais E, que é o número de prótons. A gente tem um exemplo aqui, que é o do elemento químico sódio, em que no seu núcleo representa 11 prótons e 12 nêutrons. Logo, jogando na fórmula, nós temos o número 12, número de nêutrons, mais 11, que dará 23, como resultado 23. Então, para a gente representar aí esse elemento químico com seus respectivos números de massa e número atômico. O número de massa ele sempre fica aqui acima, na esquerda do elemento químico, da representação do elemento químico, e o número atômico ali, como a gente acabou de ver, ele fica aqui na esquerda, logo abaixo, ok? Quando nós formos representar o elemento químico com seu número de massa e seu número atômico, é dessa forma. Para acharmos o número de massa, jogamos na fórmula, temos os dados e chegamos no resultado. Então, para finalizar, elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons. Assim, o conjunto de todos os átomos de um número atômico 11, que é o número de prótons também, é o elemento químico sódio. Todos os átomos que possuem número atômico 11 é o elemento químico do sódio. Até o momento descobertos, nós temos 118 elementos químicos, dos quais 90 são naturais, ou seja, encontrados na natureza, e o restante são fabricados em laboratórios, são chamados de artificiais. Os elementos conhecidos têm números atômicos de número 1 até 118, aí estão distribuídos na tabela periódica. Ok? Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.